Como que a IA ajuda nisso? Você sentiu que facilitou a chegada das IAs para fazer esse tipo de trabalho? Como você disse, né, era um trabalho pesadíssimo e longo, né? Tudo demorava muito, principalmente para fazer um planejamento, eram dias. Então, a IA ajuda muito a automatizar isso. Você consegue fazer um planejamento que eu fazia em 5 dias, hoje a gente está fazendo o quê? Em 2, 3 horas. Sim. Então, ajuda muito, muito mesmo. Tempo atrás a gente ia fazer persona. Eu ia falar persona, você tirou a palavra na minha boca. Vamos fazer a persona. Às vezes chegava um cliente que tinha mais de uma persona, a gente queria morrer. Falava, Sim, meu Deus é muita coisa para mapear. Porque era um trabalho meio que de stalker mesmo. A gente Sim. ia bisbilhotar a vida do seu público e tentar entender do que ele gosta, o que ele procura, o que ele lê, que páginas que ele segue. Era muito braçal, assim, a gente juntava, tipo, umas 3 analistas pra fazer na uma agência persona. e ficava, tipo, a tarde inteira o dia fuçando inteiro, e pensando, nossa, a galera não trabalha, né? Tá Funciona. só papeando Sim. ali no Instagram, tá só olhando o Facebook, né? Que já fomos acusados disso, né? Na época de faculdade, assim, a galera fala, nossa, o pessoal do marketing não trabalha, né? Só fica no Facebook. Só fica no Facebook. Trampo lazarento que a gente fazia, né? E tem um detalhe também que era ruim, que tipo assim, tinha profissional que era social media que não queria vincular a conta dela a esse tipo de pesquisa. A gente chegava a ter contas fakes para pesquisar sobre o cliente, interpretar, e aí depois trazia, e aí não batia com a interpretação do cliente. Então a gente tinha que estudar de novo. Uma persona, a gente pedia no mínimo para o cliente para entregar 15 dias. Sim. E desses 15 dias, pelo menos eram 5 dias trabalhando só na persona. Sim. Então era muito mais, era estudo de mercado e tudo mais. Hoje, você pega o Baseworks, você coloca o perfil do cliente e ele gera a persona. Lógico, você tem que filtrar, tem que mudar muita coisa, tem que ajustar. Você tem que confirmar, entrar para ver se realmente... Mas uma coisa é confirmar, outra coisa é pesquisar, tratar os dados e planejar. Exatamente. Você tem um insight ali, você tem uma base para você pesquisar em cima, né? Você não tá, tipo, no escuro, né? Tipo, meu Deus, quem compra caneca? Mas é caneca preta, nem todo mundo gosta de caneca preta. Quem que vai gostar da preta? E aí você tem que imaginar, nossa, será que é a mãe das crianças que compra? Exato. Não, mas eu acho que é o adolescente. Ah, mas o adolescente depende do pai para pagar. Aí começa a criar muitas variáveis, assim, que a gente fala, meu Deus, por onde eu começo, né? A IA, ela já dá um caminho. Você fala, a persona é assim, assim, assim. Né? Mas aí a gente vai ver, faz sentido, mas tem coisa que não. Então, ainda assim, né? Mesmo que ela dê essa informação pra gente, a gente vai lapidar da mesma forma. Mas ainda assim, reduz muito essa jornada, né? Que a gente tem. Você não sai do zero, né? Exatamente, você não sai do zero. Porque no 0 é muito ruim. Exato. O 0 para 1, eu falo que para chegar 0 e 1 é um tempo muito maior do que 1 para 2. Sim. Que é muito maior, que o 0 para 1 é muito maior do que 2 para 3. E assim vai indo. Porque depois que já começou, você consegue já evoluir mais rápido no processo. Exatamente. Sabe a síndrome da página em branco? A IA tirou isso da gente, né? Síndrome da página em branco. Você nunca passou por isso? Já. Você abre a página em branco e fala, vou escrever um texto para um site. Aí você abre a página em branco, o que eu vou escrever? Aí você fica 2 horas olhando para aquela página em branco. Fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Já tem um ponto de partida agora. E tem um ponto de partida, tem uma ferramenta que traz dados, seleciona dados muito mais rápido do que a gente consegue. Que nem eu falei, tem que se preocupar. Tem que só tomar um certo cuidado para não ficar um viciado em chats da vida, né? Porque, por exemplo, boa parte dessas IAs são generativas e você vai precisar fazer uma conversa. Eu tenho um profissional que trabalhou com a gente, Carol, que era social media, que brigava com a IA no começo. Não está comercial. E engraçado que, tipo, era uma IA que a gente contratava por créditos. E aí a gente contratou um pacote que a gente achava... É o Baseworks, que na época que era copy-base. Eu peguei essa época também. E a gente não tinha muita noção de, tipo, tantos de crédito. Isso é pouco, isso é muito, isso é suficiente. A gente tava começando a usar, né? E aí contratamos lá um pacote de créditos e em poucos dias o pacote acabou. Eu falei, nossa, Thiago, tem que comprar mais. Era pouco. Nossa. Não, beleza, vamos dobrar. Aí a gente foi e dobrou. A moça do comercial do Baseworks já é super minha amiga. Porque eu tive que negociar várias vezes com ela. Ela chama Carol também. Toda hora eu chamava ela, tipo, vou precisar comprar mais créditos e tal. A gente aumentava o pacote. Aí, poucos dias depois, enchia de novo, já não funcionava mais. Aí, no fim, a gente contratou um pacote bem grande. Tipo, não vai mais estourar. E aí, na hora que a gente começou a estudar melhor ali sobre os times operando, né? A análise dos relatórios de cada analista, nós começamos a ver que tinha uma pessoa que era ela que gastava todos os créditos. A gente começou a tentar tentar entender. Aí a gente pensou, nossa, mas...
ela não escreve tanto assim, tá E certo, é redatora, ela escreve, mas... Era Pô, até já o a cara outra que mais escrevia. As palavras que vem, né? tanto no- quanto ela... E quando você contrata um pacote assim, vem muitas palavras, Era né? 150 mil palavras. Era coisa de 150 não mil, era 200 coisa mil pouco. palavras, não Bastante. é? O plano inicial era 150, nós subimos para 500 mil palavras. Aham. Cara, é inadmissível que uma pessoa gastasse tudo aquilo. Sim, não tem como. Sim. Aí depois a gente começou, por necessidade mesmo, a gente começou a ter que entrar nos chats, né, que ela já tinha operado e tal, e aí começamos a olhar o histórico das conversas, tinha lá o mesmo texto escrito 5 vezes com ela brigando com o chat. Chat, eu falei que eu quero um texto comercial, não tá comercial. Não, tinha Faz ofensa. de Você é novo. burro. Burro, você Começava não a xingar sabe. o chat. Já não te expliquei, eu vou ter que explicar mais quantas vezes. E discutindo com o chat. E aí, cada vez que ele escrevia o mesmo texto, textos de blog, de 1.200 palavras, né? Cada vez que ele escrevia de novo, ia gastando os créditos. E, nossa. Aí a importância do é bom isso. prompt, né? Na época, essa pessoa, A gente ela... não sabia muito sobre prompt Sim, ainda, foi bem no naquele começo primeiro momento. também, né? Até a gente já sabia, mas na verdade, assim, a gente tentou treinar. Nós tínhamos 2 social medias na época que, assim, avessas a trabalhar com IA. Então elas brigavam, não aceitavam, e essa era uma delas, falava assim, ó, eu escrevo muito melhor que a IA. Eu falava, legal, só que num tempo muito maior que a IA, então também não... Sim, Então traz esse talento todo, pega da IA, melhora o texto. exatamente. Só que ao invés dela melhorar, por exemplo, descer para um docs da vida e começar a escrever o que faltou ou melhorar, ela ficava discutindo com ele. E a gente dava muita risada. E aí quando ela saiu, que nós passamos um outro profissional para assumir, a outra profissional começou a rir. Ela falou assim, Então, eu Thiago... olhava a menina rindo, olhando pro chat, eu falei, o que tá acontecendo? Ela- Ela não ela- vem ler isso aqui. Ela tinha quase uma DR entre ela e o chat. Por exemplo, a generativa, que é baseada em prompt, você tem que realmente ter cuidado na hora de você usar. Sim. Principalmente, por exemplo, geração de imagens, o crédito é altíssimo, errou já era. Sim. Sim. E você pode acertar que ele erra. E aí você paga pelo erro, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando você dá gerar novamente, ele cobra novamente. Exato. Então, tem que pedir apoio. Então, prompt hoje em dia, você usa a própria IA para fazer prompt. Então, você é o caminho. Mas eu acho que essa resistência era muito do início mesmo. Tipo, Sim. poxa, o meu trabalho não vale mais, sabe? O meu esforço de... Poxa, eu levo 3 horas trabalhando nisso e um negócio vai fazer em 10 minutos. Tipo, não tá 10 certo. é muito. Sim. 1 minuto, 1 minuto e meio. Tipo, tá muito errado isso. E o meu valor, onde fica, né? A gente trabalha muito com criação, você acaba esbarrando muito... Você tem um amor naquilo que você faz, Exatamente. né? E aí vem alguém e fala que isso não é mais assim, dá um negócio, né? Sim. Mas teve um congresso que nós fomos, eu e o Thiago, sobre IAs, né? IAs generativas. E aí tinha lá palestrando um redator de uma agência grande, um cara foda. E ele falou assim, o foda sou eu, não é o chat. Mas eu treinei o assistente pra ser eu. Eu ensinei ele como é o meu jeito, eu mostrei pra ele tudo que eu já escrevi, sabe? Eu gastei um tempo aqui, ele sabe como escrever por mim. Então, Meus trejeitos e tudo ele mais. sabe os meus trejeitos, ele sabe a forma como eu gosto de conduzir o texto. Eu mostrei tudo pra ele. Ele sabe ser eu. Então, tipo, eu me multipliquei, eu me clonei. Sabe? Ainda é o meu conhecimento, ainda é Exatamente. o meu estilo. Mas não sou mais eu produzindo tudo sozinha. Foi a visão mais inteligente que nós vimos até sobre Foi isso. muito legal. Na hora que ele falou isso, caiu por terra o preconceito Ah. que eu tinha. E foi um evento que o Google selecionou 200 agências, 100 num dia, 100 no outro. E foi um privilégio nós como partner ter sido convidado. Foi um evento fantástico. Até nós escolhemos a data errada. Eu tive o privilégio, como nós fomos uma das primeiras a ser escolhidas, nós podíamos escolher entre um dia e o outro. E eu queria ver um palestrante que eu escolhi o dia errado. É que, na verdade, da programação estava eles mudaram a data. Aí já tinha. Aí foi bom até porque esse palestrante eu já tinha ouvido, eu já tinha visto ele já mais de uma vez, e conheci outros diferentes. Esse do Guia de Bolso, que é um portal muito forte.